Camaradas da nossa América Latina e Caribe, seguimos em mais um vídeo do nosso pequeno dicionário crítico. Dessa vez, vamos conversar sobre conceitos largamente utilizados no âmbito do Cultura Viva, seja entre os pontos de cultura, seja nas instâncias governamentais. Comunidade, território e base comunitária. Embora não seja objeto desse episódio discutirmos sobre a presença e o sentido desses termos na Lei Cultura Viva brasileira, faremos, para iniciar, alguns breves comentários sobre isso, de modo a estimular a curiosidade de quem está nos assistindo para depois se aprofundar nesse tema. Vale a pena saber, por exemplo, que o termo comunitário só aparece uma vez na lei e na instrução normativa que regulamenta a lei, apenas para definir que um núcleo social comunitário pode ser compreendido como um coletivo cultural. Quando se pesquisa sobre base comunitária, não há nenhum registro, nem na lei, nem na instrução normativa. Já os termos território ou territorial inexistem na lei, mas aparecem 8 vezes na instrução normativa. Todavia, em nenhum momento se define ou se delimita o termo claramente. Pelo contexto, no entanto, é fácil identificar que o sentido se refere predominantemente à extensão, limites geográficos. O termo comunidade, por sua vez, aparece 9 vezes na Lei Cultura Viva, mas sem uma definição do que se considera uma comunidade. Lá, surge sempre como algo que tem como objeto a comunidade. Já na instrução normativa, aparecem especificidades como comunidades tradicionais e comunidades em situação de vulnerabilidade. O que fica desses comentários, muito resumidamente falando, é que, do ponto de vista da política pública, não existem definições sobre o comunitário, o territorial, tampouco sequer se menciona o termo base comunitária. Portanto, esses termos ganham força e se sedimentam por uma orientação política, onde pelo menos um dos fatores foi a influência das interações com outros países latino-americanos que, à época, já utilizavam a nomenclatura cultura viva comunitária. Já a partir da perspectiva dos pontos de cultura, a identificação do ponto de cultura como sendo aquela relacionada a uma base comunitária não é um consenso, até pela ausência de definição do que significa ser comunitário. Tudo isso só se ratifica que o Cultura Viva ainda é um campo em disputa. Sigamos ao ponto que mais nos interessa, inclusive pela ênfase que o pontão de Cultura e Política Pátria Grande confere à construção de movimento. Que cuidados precisamos ter com os usos dos termos conceitos de comunidade, território e base comunitária? A noção de território e comunidade pode ser uma ferramenta fundamental para fortalecer a luta revolucionária, atuando como um campo de disputas de poder, resistência e construção de contra-hegemonia. Longe de ser apenas uma área física, o território e comunidade pode ser entendido como um espaço apropriado e vivido, onde as relações concretas de produção e reprodução da vida, culturais, raciais e de sexo-gênero, por exemplo, materializam-se e se organizam. A noção de território e comunidade, numa perspectiva crítica, permite a transformação dos espaços de opressão em lugares de resistência organizada. Movimentos sociais criam territórios de resistência contra o capital e o Estado, construindo alternativas de vida, como nas ocupações de terra e moradia. Assim, a luta revolucionária se utiliza do território para romper com a lógica capitalista de uso do espaço, focada no lucro e na acumulação, e instituir uma lógica baseada na necessidade popular, no bem comum e na solidariedade. Por outro lado, a noção de território e comunidade pode ser, e frequentemente é, utilizada para dividir a luta revolucionária, tanto por agentes externos que buscam conter movimentos populares, quanto por divergências estratégicas internas entre os próprios movimentos. Lembramos que o território e comunidade não é apenas um espaço físico, mas um campo de forças, poder e significados, onde se travam conflitos entre interesses hegemônicos e contra-hegemônicos. Todos e todas nós sabemos que a batalha contra os poderes hegemônicos, como a ordem capitalista colonial patriarcal, é também uma batalha de sentidos. Sabemos também que o Estado e o capital têm suas formas e seus métodos para fazer valer a estrutura de exploração que marca toda a sociedade capitalista. Métodos que vão da persuasão à coerção e que, em diversificadas formas e intensidades, podem ser bem eficientes para nos dividir. Nesse contexto, todos e todas as lutadoras sociais de todas as causas coletivas, sejam de caráter mais fortemente simbólicas, sejam de caráter mais marcadamente material, precisam estar atentos. Os pontos de cultura precisam igualmente estar atentos. Sempre que uma luta territorial comunitária se tornar muito voltada para si, for tomada como a luta das lutas ou a mais importante, assim como seus militantes forem tomados por paradigmas de militância,
e tudo isso muitas vezes com apoios estatais simbólicos ou financeiros, cuidado! As lutas locais, territoriais comunitárias, quando assumem um caráter identitário, perdem a conexão com outras lutas contra a ordem capitalista colonial patriarcal, ou seja, perdem a perspectiva de que a luta é contra a totalidade capitalista, nem avançam em mudanças estruturais locais, nem contribuem para processos de mudança estrutural para todos e todas. Abraço, camaradas, e até o próximo episódio!